Alô, você, tudo bem? Estamos de volta para fazer a nossa questão comentada de hoje, dessa banca aí chamada IDIB. E é uma questão sobre o assunto mais frequente em todas as provas, que é o assunto de período composto. E o período composto, ele, na maioria das vezes hoje, não é cobrado pela sua denominação canônica, isto é, pela sua denominação tradicional, de você saber diferenciar uma oração coordenada de uma oração subordinada, se a oração é reduzida, se a oração não é reduzida, se ela é substantiva, adjetiva, adverbial, não. Hoje, basicamente, você tem que dominar o estudo dos conectivos. E aí, essa questão de 2024, ela disse assim: mas, uma vez que a mudança está estabelecida, eu diria que é quase irreversível. E aí tem um segmento em vermelho e eles querem saber qual é o valor semântico. O valor semântico é o valor de sentido, né, desse período. O que você acha que é? Pause, pense e volte aqui comigo. Muito bem. Eu acredito que alguns de vocês não tiveram nem que fazer uma pausa, porque assim são coisas que você bate o olho e de repente você sabe. Então vamos lá na tela. Quando você está vendo o que está em vermelho, isso aqui é verbo, o verbo estar. E esse ida é o particípio do verbo estabelecer. Então, todo enunciado que tem verbo é o que a gente chama de oração. Então, a oração é que tem o valor semântico. Observe também na tela que essa oração começa com a expressão uma vez que. Em português, toda expressão se chama locução. Isso aqui é uma locução conjuntiva, porque a conjunção é o elemento que une duas orações à outra. Um aluno meu presencial, quando eu fui fazer essa questão, ele falou: professor, como é que eu vou saber? Porque olha aí na tela, você ensinou para a gente que o mas também é um conectivo, o mas também é uma conjunção. E o mas, na verdade, como eu falei com ele, falo com vocês agora, o mas é uma conjunção adversativa. Ela indica adversidade ou oposição. E não tem nas opções adversativas. Porque, na verdade, a questão quer o que está em vermelho, não é o que está em preto. Aí na tela você vai ver que é a oração. Mas eu diria que é quase irreversível. Esse mas se refere a eu diria. Isso é uma adversidade. Nós queremos saber qual estabelece a relação de uma vez que. E aí, como eu disse, como hoje os conectivos dominam a questão do período composto, né, a gente tem que ter uma noção. Por exemplo, na letra A, o principal conectivo de tempo é o quando. Na letra B, o principal conectivo de causa é o porquê. Na letra C, o principal conectivo de condição é o se. E concessão, assim como a diversidade, exprime oposição ao que se espera, e o principal conectivo de concessão é o embora. E nenhum dos quatro está aí. Mas você acertou se você marcou a letra B de bola. Eu diria, mas, porque a mudança está estabelecida, eu diria que é quase irreversível. Eu estou justificando. Eu estou considerando que alguma coisa é irreversível, porque a mudança é irreversível, porque a mudança está estabelecida. E aí, é importante que você anote o seguinte: quando a gente tem a oração com ideia de causa, que é a chamada oração subordinada adverbial causal, ela sempre se estabelece junto com a ideia de consequência. Então vamos lá. Sempre causa e consequência são ideias que andam juntas. Inclusive, isso aí é uma coisa que faz com que as pessoas se confundam e muitas vezes até mesmo errem na hora de fazer uma questão. É preciso que você saiba que todo elemento causador
obviamente acontece antes do elemento de consequência. No fator temporal, primeiro tem que ter aquilo que é o motivo, é a causa, para depois ele desencadear uma consequência. Só que nem sempre você consegue estabelecer essa distinção. Anote comigo um exemplo. Quando eu digo que, né, o filho tanto irritou a mãe que apanhou de cinto, sabe aquele negócio antigamente que não existe mais? Que a pessoa tirava aqui a correia e lascava o bambu? Hoje não pode. Isso é contra os direitos humanos, então não pode. Observe aí na tela que esse período que eu escrevi, ele tem dois verbos. O primeiro verbo é o verbo irritar, o segundo verbo é o verbo apanhar. Então, tenho duas orações. O número de verbos de um período composto determina o número de orações. E, óbvio, quando eu falo que o filho irritou a mãe e que ele apanhou, eu tenho uma relação de causa e consequência. Por causa de ter irritado, consequentemente ele apanhou. Ou seja, a surra veio em consequência dessa atitude do filho. Então, causa e consequência, gente, andam juntas. As duas ideias andam juntas. E aí, na tela, você vai ver que o conectivo é o quê? Não tem vírgula. Sempre antes do conectivo, a gente divide as orações. E aí, eu quero que você veja que primeiro o filho irrita para depois ele apanhar. O coro vem depois. A pirraça que o menino faz veio antes. Isso quer dizer que essa parte do antes é a causa. Por causa de ter irritado a mãe. E essa causa essa ação do depois, o ter apanhado, é a consequência da atitude do menino. Então, repetindo, causa e consequência andam juntas. Mas você está vendo que na opção que nós temos, apareceu só uma. Não está aparecendo causa e consequência. Ou vem causa ou é consequência. As duas não podem ser. E aí, eu falo, como é que eu vou saber? Anote aí comigo. Quando tiver causa e consequência, saiba que a ideia do período, isto é um período causal ou não, ela se define pela presença de conjunção. Como assim, professor? Se a conjunção estiver do lado do antes, a ideia é de causa. Se a conjunção estiver do lado depois, a ideia é de consequência. As duas estão. Mas assim como mas é adversidade, assim como se pode ser condição, assim como embora é concessão, assim como quando é tempo, é o conectivo é que marca a ideia. Então, na sua tela, esse conectivo que está do lado de consequência. Então, tem as duas, mas aqui a ideia é de consequência. E aí, nós vamos dizer que causa e consequência se confundem? Sim, mas é mais fácil você fazer por eliminação. Porque eu tenho 4 conectivos de consequência e mais de um, mais de 4 de causa. Então, vamos anotar? Chamada ideia de consequência é também chamada de ideia de efeito. Às vezes você tem uma questão que fala assim, assinale a alternativa em que se possa perceber uma causa e seu efeito. Em outras palavras, uma causa e sua consequência. Ou ainda, a ideia de consequência é algumas vezes chamada de ideia de consecução. Tanto é que o nome tradicional dessa oração é oração subordinada adverbial consecutiva, de consequência. E aí eu quero que você veja o seguinte: o filho tanto irritou a mãe, consequência, ele apanhou. Então, o que a gente pode falar dessa ideia de consequência, vamos anotar? É o seguinte: se você ficou na dúvida
se é causa e consequência, você vai procurar algumas marcas que possam indicar isso aí. Por exemplo, ele é um menino tão levado que vive de castigo. Quer dizer, o castigo vem em consequência de ele ser um menino levado. Ou ainda, foi uma atitude de tal forma agressiva que o rapaz foi preso. Ou seja, a prisão ocorreu em função de uma agressividade muito alta. Ou ainda, naquele dia, ele reclamou tanto que o patrão o dispensou. Quer dizer, a dispensa veio em consequência de uma reclamação muito forte. Ou ainda, quando eu falo, tamanho foi o estado emocional prejudicado, que ele até desmaiou. Então, o desmaio veio em consequência desse abalo emocional. Só que eu quero dizer para vocês que quando você fala em quando, você pensa em tempo. Quando você fala em mas, você pensa em oposição. Quando você fala em talvez, você pensa em dúvida. Mas olha só, o conectivo de consequência é o quê? Ele anda impar. Mas o conectivo propriamente dito, a conjunção propriamente dita, é o quê? Esse tão, esse tal, esse tanto e esse tamanho são elementos de intensificação. O barulho foi tão alto que acordou a criança. Eu estou intensificando o barulho. Então vamos anotar. Consequência é comum que na oração é comum que na oração que precede a de consequência, ou seja, a oração que precede de consequência é a de causa. Haja um elemento intensificador, ou seja, o tão, o tal, o tanto e o tamanho, que vocês às vezes chamam de advérbio de intensidade. Pode ser. Foi tão forte que ele acordou. Mas quando eu falo assim, é de tal importância, isso não é um advérbio, porque a importância é um substantivo, isso é de valor adjetivo, mas não importa. Importa se tiver tão que, tal que, tanto que e tamanho que, é consequência, não causa. E aí você está vendo que esse uma vez que não é tão que, tal que, tanto que e tamanho que. Por isso que é importante você também ter uma noção, vamos anotar, dos conectivos que exprimem causa. Como eu disse a você, o principal conectivo de causa é o porquê. Então, eu digo que o idoso foi para o hospital porque teve uma crise hipertensiva. Então, por causa da pressão alta, consequentemente, ele foi ao hospital. Outra, eu também posso ter o uma vez que é sinônimo de visto que, uma vez que tudo estava tumultuado, não tivemos como realizar o trabalho. Quer dizer, nós não realizamos o trabalho porque estava tudo um tumulto. Visto que ele seja uma pessoa muito rígida, muitos têm medo dele. Quer dizer, as pessoas têm medo porque ele é uma pessoa rígida. Na tela, além dessas três, temos também o já que. Já que não temos dinheiro, não vamos viajar nas férias. Nós não vamos viajar porque a gente está sem grana. Então, o porquê, o já que, uma vez que e o visto que são as quatro principais. Na tela. Eu também tenho o como. Só que o como de causa obrigatoriamente tem que vir no início. Como ele é uma pessoa muito caridosa, tem o apreço de todos os vizinhos. Quer dizer, os vizinhos gostam dele porque ele é uma pessoa caridosa. Como eu acordei tarde, eu cheguei atrasado ao trabalho.
Quer dizer, eu cheguei atrasado porque eu acordei tarde. Agora tem uma que só cai em prova, mas que você não usa no dia a dia. Anote aí. É essa palavra aqui, ó, porquanto. É só você saber que porquanto também começa com por, igual porquê. Não foi aula porquanto estava com dor de barriga. Quer dizer, não foi aula porque ele estava com dor de barriga. Mais uma que as pessoas às vezes confundem. Anotem aí. Na medida em que, atenção, hein? Não confundir com a medida que. Então, a medida que é proporção. À medida que eu ia ficando mais velho, meus cabelos branqueavam. Quer dizer, quanto mais velho, mais cabelo branco. Agora, na medida em que, com a preposição em duas vezes, na, em mais a. Na medida em que. Não existe na medida que. Nem a medida em que. Ou eu não tenho nenhum em, ou eu tenho dois ems. Então, por exemplo, sabe por que aquela empresa funciona bem? Ela funciona bem na medida em que o seu gestor é rigoroso. Isto é, a empresa funciona bem porque o gestor é rigoroso. Na tela, eu também tenho essa expressão que indica causa. Ele foi promovido, haja vista os belos serviços prestados. Quer dizer, ele se promoveu porque trabalhou bem. E a expressão haja vista é invariável. Não tem haja visto o seu trabalho, nem hajam vistos os seus comportamentos. Não, é só haja vista. E até mesmo na tela, a palavra por, que é uma preposição, ela também pode indicar causa. Ele agrediu a esposa por ciúmes. Quer dizer, ele agrediu a esposa porque sentiu ciúme. Não justifica, mas foi esse motivo. Então, quando você vê na tela, uma vez que, está dentro da lista de conectivos causais. A ideia é, portanto, uma ideia de causa. E eu repito, você que está estudando para concurso, não importa qual, você tem que estudar período composto. Lá no meu site, você vai ter um curso chamado Exercitando Português, versão 2024. Você tem até uma versão anterior. Tanto na versão anterior quanto na de 2024, você tem um item lá chamado período composto, em que é apresentada toda a teoria de período composto e você ainda tem 15 questões sobre este assunto de bancas variadas. Então, se você quer estudar este assunto e outros, tem este assunto e tem qualquer outro assunto que cai em prova também. Você pode optar em pegar só o tema ou você pode optar pelo combo. Então, você vai acessar www.ricardoerce.com.br e você vai, então, ter acesso a esse material, desse assunto ou de outro. Então, anote aí, www.ricardoerce.com.br.